Olá. Imagina que um perito chega numa cena. A primeira pergunta é sempre a mesma, né? O que aconteceu aqui? Sempre. E quando a suspeita é morte por eletricidade, essa pergunta se abre em várias outras. Foi um raio? Uma força da natureza? Ou foi um acidente doméstico? Um fio desencapado? Exato. E para achar essas respostas, é preciso entender o comportamento do principal suspeito, a corrente elétrica. Uhum. Nós mergulhamos em um monte de materiais de concurso para medicina legal, focados em traumatologia forense. E a nossa missão hoje é essa: investigar a eletricidade. Certo. Vamos começar pela física por trás do fenômeno. O que realmente importa para a perícia, e depois vamos para a parte mais sombria. Como essa energia desliga o corpo humano. É a abordagem perfeita, porque na prática forense, a física não é nada abstrata. Ela deixa pistas no corpo. Ah, sim. A gente precisa entender as regras do jogo, né? Corrente, voltagem, resistência, para poder ler essas pistas e reconstruir a história de uma morte. Entendi. A distinção entre um raio e um choque de tomada, por exemplo, começa com um conceito bem básico da física. E qual seria... Por onde essa investigação começa? Começa pela diferença entre corrente contínua e corrente alternada. Ok. Pensa assim, a corrente contínua é um fluxo de elétrons numa direção só, constante. Certo. É a assinatura da eletricidade natural, como um raio. Já a corrente alternada, o nome já diz, os elétrons ficam oscilando, indo e vindo, Ah, de forma cíclica. Essa é a eletricidade que a gente cria, a industrial, a doméstica, a que chega nas nossas tomadas. então só saber isso já indica se o evento foi natural ou artificial. Exatamente. É o primeiro grande divisor de águas. Ok, então já temos uma bifurcação na investigação. Natural ou artificial. Mas assim, dentro do universo artificial, que é onde acontece a maioria dos acidentes, os materiais de estudo sempre martelam três conceitos: voltagem, amperagem e resistência. Sim, a base de tudo. A lei de Ohm. Eu confesso que para mim sempre foi um pouco confuso. Como eles se relacionam na prática? A melhor forma de entender é com uma analogia. Pensa numa mangueira de jardim. Ok, uma mangueira. A voltagem ou tensão é a pressão da água. É a força que empurra a água para sair. A força, certo. A resistência é a espessura da mangueira. Se ela for bem fininha, oferece alta resistência, passa pouca água. Se for grossa, baixa resistência. Entendi. E a amperagem, ou intensidade, é a quantidade de água que de fato passa pela ponta a cada segundo. É o fluxo real. Ah, essa analogia clareia tudo. E explica uma coisa que sempre me pareceu contraintuitiva. As fontes dizem que a amperagem é o fator mais perigoso, não a voltagem. Exato. Mas a gente sempre ouve falar de choque de 220 volts, cerca de 10.000 volts. Por que o fluxo é mais importante que a pressão? Exatamente por causa da relação entre os três. A corrente que de fato vai passar pelo corpo, a amperagem, é igual à voltagem dividida pela resistência. Ah, claro, a fórmula. O corpo humano, especialmente a pele, é a nossa mangueira. E a pele seca e íntegra tem uma resistência altíssima. Uhum. Então, mesmo com uma voltagem alta, se a resistência for grande, a amperagem que atravessa o corpo pode ser pequena. O perigo mora no momento em que essa resistência cai. É. Quando ela cai? Pele molhada de suor, de água, um corte, uma mucosa, tudo isso derruba a resistência. Por isso que acidente no banheiro é tão perigoso. Exatamente. Com a resistência lá embaixo, a mesma voltagem de 110 volts da tomada consegue empurrar uma amperagem muito maior através do corpo. Entendi. E essa amperagem, a quantidade de elétrons atravessando os tecidos, que causa o dano biológico. É ela que interfere nos sinais elétricos do nosso próprio corpo. Como os do coração e do cérebro. Isso. Ela bagunça tudo. Entendi. A voltagem é o potencial do perigo, mas a amperagem é o perigo se concretizando. E as queimaduras? Elas acontecem porque a eletricidade é quente por natureza ou é um processo diferente? É um processo diferente, e o nome dele é efeito Joule. É um dos conceitos mais importantes aqui. Efeito Joule. De forma bem simples, é a conversão de energia elétrica em energia térmica, em calor.
Sempre que a corrente elétrica passa por um material que oferece resistência e nossos tecidos oferecem muita resistência, parte da energia se dissipa como calor. Então a queimadura elétrica é, na verdade, o nosso próprio corpo, tipo, cozinhando de dentro para fora por causa da resistência à corrente. Exatamente. É uma descrição perfeita. A lei de Joule mostra que a quantidade de calor gerada é proporcional à resistência, ao tempo e ao quadrado da intensidade da corrente. Ao quadrado? Nossa. Sim, a amperagem tem um peso enorme na geração de calor. Por isso as queimaduras elétricas são tão graves. Elas não são superficiais. O dano começa por dentro, sabe? Ao longo do trajeto da corrente. Isso me faz pensar na tal marca elétrica de Jelinek. É um sinal clássico, né? Mencionam em todas as fontes. Sim, super clássico. Essa marca é, então, a manifestação externa desse cozimento interno, precisamente. A marca de Jelinek, aquela lesão típica branco-amarelada, dura, com as bordas elevadas. E o centro deprimido. Isso. Ela é a pele sendo necrosada pelo calor intenso do efeito Joule, bem no ponto de entrada ou saída da corrente. É uma queimadura, mas... completamente diferente de uma queimadura por fogo, que age de fora para dentro. A marca de Jelinek é a ponta do iceberg de um dano profundo. Exato. Ok, o quebra-cabeça está se montando. Para um perito avaliar a gravidade, ele precisa considerar um conjunto de fatores, não só um número isolado. Os materiais listam 5 principais. Sim, e eles funcionam em conjunto. É como uma receita para o desastre. Certo. O primeiro, como já falamos, é a intensidade da corrente, a amperagem. É o mais crítico. Correntes de, 20 miliamperes já podem paralisar os músculos da respiração. 20 é muito pouco. Muito pouco. Acima de 75 miliamperes, o risco do coração entrar em colapso é altíssimo. E o segundo fator, imagino, seja por quanto tempo essa corrente age. Exato. O tempo de exposição. Um contato de uma fração de segundo pode dar um susto. Um contato de alguns segundos pode ser fatal. Dá mais tempo para tudo acontecer. Sim, dá mais tempo para o efeito Joule causar queimaduras e para a corrente desorganizar o ritmo cardíaco. O terceiro é a resistência da pele, que já discutimos. Pele molhada é um convite à tragédia. O quarto fator me parece crucial para a investigação. O trajeto da corrente. Sem dúvida. O caminho que a eletricidade faz dentro do corpo. Isso muda tudo. Um choque que entra num dedo da mão e sai no pé da mesma perna é perigoso. Mas um que entra em uma mão e sai na outra... atravessa o tórax. Atravessa o tórax, passa pelo coração, pelos pulmões. A chance de atingir um órgão vital é imensa. Existe um trajeto considerado o pior. Sim. O trajeto mão esquerda para pé direito é um dos mais letais. A corrente atravessa o coração na diagonal. E, por fim, o quinto fator, as condições ambientais. Um chão molhado, umidade no ar, tudo isso agrava o choque. Certo, essa física toda é a arma do crime, por assim dizer. Agora, como essa arma de fato age no corpo? E por que a medicina legal usa tantos termos específicos como eletropressão e eletrocução? A precisão da linguagem é fundamental na perícia, né? Choque elétrico é um termo genérico. É qualquer passagem de corrente pelo corpo, fatal ou não. Já eletropressão é o termo técnico para o conjunto de lesões, fatais ou não, causadas pela eletricidade artificial, a industrial. Ah, então se a pessoa sobreviveu com sequelas, ela foi vítima de uma eletropressão. Isso. E se morreu, também. E eletrocução? Eletrocução, historicamente, se referia à morte na cadeira elétrica. Mas na prática e em muitas provas de concurso, é usado como sinônimo de morte por eletrocução. Entendi. O importante mesmo é não confundir com os termos para eletricidade natural. Um raio que atinge uma pessoa e ela sobrevive, o fenômeno é a fulguração. E se o raio mata? Aí é fulminação. São fenômenos diferentes com achados periciais diferentes. Certo, terminologia esclarecida. Mas a grande questão é, os mecanismos de morte são diferentes? Morrer com um choque de 110 volts em casa é biologicamente diferente de morrer ao encostar num fio de alta tensão?
completamente diferente. E a voltagem que antes a gente disse que não era o fator mais importante para a gravidade, Sim. aqui ela se torna a chave para entender o mecanismo de morte. Em baixa tensão, geralmente abaixo de 120 volts, a causa mais comum de morte é a fibrilação ventricular. Fibrilação. É como se o coração ficasse só tremendo sem conseguir bombear o sangue, certo? Exatamente essa imagem. A corrente elétrica externa bagunça o sinal elétrico natural que coordena os batimentos. Perfeito. O coração tem seu próprio marca-passo, um sistema elétrico delicadíssimo. Uma corrente externa de baixa voltagem, mas com amperagem suficiente, age como um ruído, uma interferência que desorganiza tudo. E o coração para de funcionar? Ele perde a capacidade de contração efetiva. A pressão sanguínea vai a zero e, sem socorro imediato, a morte cerebral acontece em minutos. E se a tensão sobe um pouco, por uma faixa intermediária que os materiais colocam entre 120 mil e 200 volts? Aí o mecanismo mais comum muda. Passa a ser a tetanização dos músculos respiratórios. Tetanização. A corrente causa uma contração muscular tão forte e sustentada, um espasmo violento, que a pessoa não consegue mais controlar o diafragma e os músculos do tórax. É aquela cena terrível da pessoa que fica grudada no fio. Então é basicamente morrer por asfixia. Mas uma asfixia onde não dá nem para tentar puxar o ar porque os próprios músculos estão paralisados numa contração máxima. Perfeito. É uma asfixia de origem periférica. O cérebro manda o comando para respirar, mas os músculos não obedecem, estão tetanizados pela corrente. Nossa, que terrível. E se o contato for longo o suficiente, a morte ocorre por falta de oxigênio. E no extremo, a alta tensão acima de 1.200 volts. Em altíssima tensão, o dano é tão massivo e rápido que a morte geralmente ocorre por parada respiratória de origem central, ou morte cerebral direta. Direto no cérebro. Corrente é tão intensa que ela literalmente frita os centros nervosos no tronco cerebral que controlam a respiração e os batimentos. A morte é quase instantânea. O sistema nervoso central é desligado. Entendi. E existe ainda um quarto mecanismo para correntes muito, muito altas, tipo acima de 2 amperes, a assistolia, que é uma parada cardíaca com o coração totalmente contraído. Ok. Então, se estivéssemos fazendo uma prova agora, diante de um caso, qual seria a principal armadilha, o erro mais comum que os candidatos cometem? O erro mais comum é misturar as coisas. Associar fibrilação ventricular, que é o mecanismo mais cobrado por ser o mais comum em acidentes domésticos, com acidentes de alta tensão. É preciso ter a regra clara. Baixa tensão tende a matar o coração por fibrilação. Alta tensão tende a matar o cérebro por lesão central. E o outro erro? O outro erro clássico é confundir os sinais na pele. A banca descreve uma lesão e o candidato precisa saber se ela indica um raio ou um fio elétrico. Isso me leva direto para as pegadinhas. Vamos simular. Cenário 1. O laudo de uma vítima em campo aberto descreve lesões avermelhadas na pele, superficiais, com um padrão que lembra os galhos de uma samambaia. A questão pergunta se a causa da morte foi eletropressão. A resposta é errado. Essa lesão arboriforme é o sinal de Lichtenberg e ele é patognomônico. Ou seja, exclusivo. Exclusivo da eletricidade natural. A causa da morte seria fulminação por um raio. Eletropressão por eletricidade artificial causa a marca de Jelinek. É uma distinção crucial. Ótimo. Cenário 2, uma pegadinha sobre os fundamentos. A questão afirma que a voltagem de uma fonte elétrica é o fator isolado mais determinante para a gravidade das lesões. Errado de novo. A pegadinha clássica. Como a gente viu, o fator isolado mais determinante para o dano biológico é a amperagem, a intensidade da corrente que de fato atravessa os tecidos. A voltagem é importante, mas não é tudo. Exato. O efeito dela é modulado pela resistência do corpo. Perfeito. E um terceiro cenário, mais sutil. Uma questão descreve uma queimadura com formação de bolhas com um líquido e a associa a marca de Jelinek. Errado.
Outra confusão comum. Queimaduras por fogo ou líquidos quentes frequentemente formam bolhas, as flictenas. Certo. A marca de Jelinek, por ser uma necrose por coagulação, uma queimadura de dentro para fora, é tipicamente seca, endurecida, apergaminhada, sem bolhas. A presença de bolhas fala contra uma marca elétrica típica. E para fechar, vamos para algumas afirmações de certo ou errado, bem diretas. Primeira, a morte por tetanização dos músculos da respiração é um tipo de asfixia mecânica. Sim, certo. A mecânica da ventilação é impedida pela contração muscular, levando à asfixia. Segunda, em acidentes com alta tensão, a principal causa de morte é a fibrilação ventricular. Errado. Como a gente reforçou, em alta tensão a causa predominante é a lesão do sistema nervoso central. Fibrilação é típica de baixa tensão. Terceira, a eletrocução descreve qualquer passagem de corrente pelo corpo, fatal ou não, enquanto o choque elétrico é a morte causada pela eletricidade. Errado. É o exato oposto. Choque elétrico é o termo genérico para o evento. Eletrocução é o resultado fatal. E a última, o sinal de Lichtenberg é um achado comum em vítimas de acidentes com fios elétricos domésticos? Errado. Repetindo para fixar. Sinal de Lichtenberg é de eletricidade atmosférica do raio. O sinal da eletricidade industrial é a marca de Jelinek. Fica claro que, no fim das contas, a perícia da morte por eletricidade é uma espécie de tradução. É traduzir as leis da física Que são universais. para a narrativa biológica de um corpo específico, e assim desvendar as circunstâncias de uma morte. É uma ferramenta poderosíssima. Sem dúvida. E essa ferramenta está sendo constantemente desafiada. As fontes trazem um ponto para reflexão futura que é fascinante. Qual? O uso crescente de armas de descarga elétrica, como as pistolas taser, pelas forças de segurança. Ah, sim. Elas operam num paradoxo. Altíssima voltagem, dezenas de milhares de volts, mas baixíssima amperagem. Foram projetadas para incapacitar, não para matar, seguindo a lógica que a gente discutiu. Mais acidentes acontecem. E aí entra o desafio para a medicina legal. Exatamente. O desafio é como diferenciar, no exame de corpo de delito, as lesões que às vezes são super sutis, deixadas por essas armas, das lesões de um acidente elétrico convencional. Principalmente se a pessoa já tinha algum problema, né? Exato, especialmente quando a morte ocorre no indivíduo que tinha uma condição cardíaca prévia e desconhecida. Aquele pulso elétrico projetado para ser não letal pode ter sido gatilho para uma arritmia fatal num coração já doente. E a resposta para essa pergunta pode definir a fronteira entre um uso legítimo da força e uma potencial fatalidade que poderia ter sido evitada. Precisamente, a física continua a mesma, mas a tecnologia cria novos cenários. E a medicina legal precisa correr para entender e interpretar esses novos cenários. É uma área que nunca para de evoluir.